Gente, eu tô correndo porque eu quero colocar aquela reportagem que eu prometi para vocês da mula. Eu já perguntei se você teria coragem de fazer uma viagem de mula. De repente você está aqui em São Paulo, capital, você vai até Campinas de mula. Não, não vai, né? É difícil. Pô, imagina só. E você cruzar um país, 2, 3, 4, 10, 15, 17 países. Você já pensou? Esse rapaz que você está vendo agora é aqui de São Paulo e um dia desses, precisando fazer alguma coisa, eu vou me distrair. Quer saber de uma coisa? Eu vou bem ali. Ele colocou na caminhonete dele o Sebastião, que é esse cãozinho maravilhoso que você viu, inseparável Sebastião, e os dois juntos foram até os Estados Unidos dentro de uma caminhonete. Só que para voltar, o Pedro Henrique quis uma dose de aventura ainda maior e ele colocou em prática um segundo plano. Ele está voltando de mula para cá. Uma história que vai virar um livro, mas já virou uma baita de uma reportagem que você vai assistir a partir de agora comigo. Põe no ar. A história de Pedro Henrique, mais conhecido como Berranteiro, o primeiro homem a cruzar as Américas de mula. Ao meu povo do Balão Geral, boa tarde pra vocês. E ele foi sem pressa, 7 meses na estrada. No começo dormia na caminhonete, só ele e o cachorro Bastião. O objetivo? Levar a cultura do peão de boiadeiro para outros países. A largada foi em Barretos, em agosto de 2023. Apenas ele, Bastião e uma caminhonete. A primeira pessoa que soube foi minha mãe. Eu liguei para ela para avisar que eu ia fazer essa viagem. E a partir desse momento em diante, todos os dias, não teve um dia que eu não planejei, não trabalhei pensando no projeto, sabe? Planejando, olhando o mapa, rota, tentando conhecer um pouco de documentação, do que era necessário para adaptar a caminhonete para esse projeto. Todos os dias eu fazia alguma coisinha. E durou 2 anos nesse planejamento. Uma travessia de respeito. A viagem cruzou 16 países até chegar aos Estados Unidos, em abril de 2024. Eu tinha dinheiro para ir só com a caminhonete até a Colômbia. Se não desse certo, eu ia ter que dar um jeito de voltar pro Brasil de alguma forma com a caminhonete. E graças a Deus as redes sociais foram crescendo, isso daí foi ajudando a gente a pegar mais patrocínio, fazer propaganda e conseguir se manter, né? E aí eu consegui cruzar da Colômbia para o Panamá, tem o canal do Darién, você não pode atravessar por estrada. E foi nos Estados Unidos que ele destravou a segunda parte do projeto, promover o mundo da mula. Pedro colocou na cabeça que queria ser o primeiro homem a cruzar as Américas em cima de uma mula. E lá foi ele. Na América, cruzou 35 estados atrás de uma mula barata que ele pudesse comprar. E do esforço, uma grande surpresa. Comovido com a história, um criador americano doou 2 mulas ao brasileiro. Quando eu vi a mula, foi uma emoção, porque eu vi que o sonho ia começar a acontecer. Eu acho que ele pensou assim, não fique muito feliz não, porque eu cheguei e abracei ela, né? E ele falou assim, be careful, tenha cuidado. As mulas eram chucras até então, né? Nunca tinham sido montadas. E eu não sabia que eu ia ter que domar essas mulas. Foi uma surpresa, até porque eu não tenho muita experiência, né? Não tinha, né? Agora essa mula tá mansa que é um carneiro. A caravana ganhou reforço. Um veterinário também se encantou com o projeto e decidiu se juntar ao grupo. Medicação, suplementos, essas coisas eu só faço se eu vejo se precisa, se não precisa eu não faço. O animal estamos comendo bem, se alimentando bem, estando bem treinado, é que nem um atleta. Não tem o porquê de ficar fazendo suplementação exógena de fora, não precisa. E não foi fácil encarar o desafio em países com condições climáticas sempre diferentes. São animais que não pensam igual a gente, né? Então a gente descobriu junto que era carreta passar do nosso lado a 140 km por hora. Carro, cachorro, que às vezes a gente passava próximo a alguma propriedade e eles vinham atacar a gente, pontes, era uma coisa que as mulas também tinham muito medo no começo, né? Você imagina você atravessar uma ponte que, se você olha para o teu lado, tem 50 metros de altura. Então, se acontecer alguma coisa ali, qualquer erro pode ser fatal, e a gente descobrindo junto. Surpresas, alegrias, perrengues, em alguns trechos, sofrimentos. Uma moto Harley Davidson, ela passou do nosso lado, tirando tinta da gente, e até eu assustei.
mas as mulas assustaram. E eu não consegui segurar a mula que eu estava levando como cargueiro. E eu dei um comando para ele. Falei, fica, né? E ele deitou e ficou. Quando eu voltei com a mula, o Bastião já não estava mais lá. Ele sumiu. E foi angustiante. Eu fiquei o dia inteiro, fiquei 15 horas sem ele. Não tinha muito o que fazer, não tinha como simplesmente seguir. Eu falei, eu vou voltar para onde eu tô até encontrar ele. E foi durante a madrugada ele apareceu. A sensação de voltar para casa com todas essas histórias é tão satisfatória que não dá para guardar só para ele. Nosso berranteiro agora quer escrever um livro. Boas tardes, senhores. Pedro Henrique, o berranteiro, e Bastião, o cachorro mais livre das Américas. A história conquistou fãs por onde passou. Bastião, por exemplo, cativou o coração até de uma Ana Castela. Neste vídeo, ele aparece nos braços da cantora, participando de um dos seus mais recentes sucessos. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas tô sem bagaço. Esse Sebastião é malandro, né, rapaz? Ele entra no momento certo da música. É muito legal. Adorei, berranteiro. Obrigado, viu? Obrigado por contar a tua história. Vai virar um livro. E quando você chegar aqui ao Brasil, faço questão de te trazer aqui no Balanço Geral para fazer uma reportagem ainda mais especial contigo.